Em alguma fase da sua vida você já pensou em ter superpoderes? Que tal um poder que vence a morte? Ou a vida eterna? Ser imortal? O que você acha disso? Será que isso é possível? Essa vida existe? Será que esses poderes estão acessíveis? Esse é o tema da nossa lição de hoje, lição número 12 do livro Fundamentos da Fé Cristã, cujo título é Vida. Se você achar esse conteúdo relevante, curta, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais e fique com a gente até o final e entenda o que significa vida para Deus. Tópico: o que é vida? Do ponto de vista de Deus, revelado nas Escrituras, somente a vida do próprio Deus é chamada de vida. Ainda que possamos dizer que, sob a ótica humana, existam vários tipos de vida, a vegetal, a humana e a animal, Deus não interpreta dessa forma. Ele reservou para si mesmo a definição exata da palavra vida, colocando-se como o sinônimo dela. No original grego do Novo Testamento, sempre que a vida de Deus é mencionada, é usada a palavra zoé, que se refere à vida mais elevada de todo o universo. O texto original do Novo Testamento também usa a palavra bios para falar da vida física e psique para fazer referência à vida da alma ou à vida natural do ser humano. Segundo a revelação das Escrituras, a vida de Deus é a única vida em todo o universo. Tópico: Deus é vida. Vejam alguns versículos que confirmam isso. João 1,4: A vida estava nele, em Cristo, e a vida era a luz dos homens. João 10,10, parte B: Eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 11,25: Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 14,6: Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. 1 João 5,12: Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Mediante essas passagens bíblicas, podemos ver que o ser humano só tem a verdadeira vida quando crê no Filho de Deus. Pode respirar, andar, falar, pensar, agir e fazer muitas coisas, mas somente por meio da vida humana, que Deus não considera como ser a vida verdadeira. Tópico: divina, eterna, imortal e ressurreta. O que é divina? É algo que pertence somente a Deus, algo do próprio Deus, que contém sua natureza, que é transcendente e distinta de todas as demais. Somente Ele é um ser divino, portanto, somente Ele é Deus. Assim, a vida de Deus é o próprio Deus, tendo a natureza de Deus. Uma vez que a vida de Deus é Deus e tem sua natureza, só ela é divina. O que é eterna? Eterno é algo não criado, sem início nem fim, que existe por si mesmo, perene e imutável. Somente Deus é incriado e somente Ele é de eternidade a eternidade, conforme vemos em Salmos 90:12, ou seja, sem início ou fim. Ele é o Eu Sou o que Sou, como está descrito em Êxodo 3,14, sendo sempre o mesmo. Salmo 102:27. Deus é também aquele que não muda. Uma vez que o próprio Deus é assim, da mesma forma, também é a vida que é o próprio Deus. Ela é incriada, sem início nem fim, existindo por si mesma, imutável e perene. Por isso, é eterna. O que é imortal? Imortal é algo imutável, que vive para sempre, não muda nunca, tendo um poder indissolúvel.
Sendo imortal, permanece imutável e continua a viver mesmo depois de passar por todo tipo de pressão, ataque ou destruição. Uma vida sujeita à morte imutável é incapaz de resistir a um ataque ou destruição. Não é eterna, nem imortal ou imutável, por isso não pode ser considerada vida. Do ponto de vista de Deus, aquilo que é vida tem que ser algo que vive para sempre. Outras vidas são vidas somente no nome, não em realidade, por não serem capazes de satisfazer os quesitos da imortalidade e imutabilidade. Além de divina, eterna e imortal, a vida divina agora é ressurreta. Ser imortal implica que a vida divina não morre. Ser ressurreta implica que essa vida passou pela morte, porém a morte não pôde detê-la. Pelo contrário, a vida venceu a morte. Uma vez que o Senhor Jesus foi crucificado, morreu e ressurgiu, a vida divina, que é o próprio Senhor, também se tornou ressurreta, triunfando sobre a morte. Para nós que estávamos mortos em delitos e pecados, essa é a vida que precisamos. A vida ressurreta pode ser exemplificada pelo grão de trigo que é plantado na terra. O próprio Senhor disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. João 12:24. Para que haja vida a partir do grão, é preciso que ele caia na terra e morra. A vida que procede dele, pode-se dizer, é a vida ressurreta. Tópico: a experiência de vida. Se vida é o próprio Deus, experiência de vida é ter experiência com o próprio Deus. Em toda experiência genuína de vida é experimentar e tocar Deus. A genuína experiência de vida começa na história de uma pessoa quando ela crê no Filho de Deus, o Senhor Jesus, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:15-16. Tópico: amou o mundo. Todos os estudiosos da Bíblia concordam que o mundo, em João 3,16, refere às pessoas, à humanidade em geral, e não ao cosmos, palavra grega para mundo, que se refere ao sistema satânico implantado na Terra pelo diabo, para controlar os seres humanos e mantê-los distantes de Deus. Então, por que João não disse simplesmente que Deus amou a humanidade de tal maneira, e sim ao mundo? A explicação mais provável é esta: Deus não veio à Terra na pessoa de Jesus para procurar aqueles que, sob a ótica humana, eram merecedores do seu amor. Ele veio para amar e buscar pessoas caídas, e caídas de tal forma que haviam se tornado o mundo. Estavam tão corrompidas e perdidas que já eram parte do sistema satânico. Ainda assim, Deus as amou. Amou a mim e a você, ainda que fôssemos um caso perdido. Glória ao Senhor por isso. Tópico: crer é receber. Nossa experiência de vida começa quando cremos no Senhor Jesus, quando o recebemos para dentro do nosso interior, conforme vemos em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Observe que receber e crer são usados aqui como sinônimos. Romanos 10:9 afirma que se com a nossa boca confessarmos a Jesus como Senhor e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Confessar a Jesus com a boca vem depois de crer no coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Preste atenção nisso. Esse versículo não diz que precisamos crer no coração que Jesus morreu por nós na cruz, e sim que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por quê? Porque não há dificuldade nenhuma em crer que Jesus Cristo morreu na cruz. Até os incrédulos ou ateus sabem disso.
É um fato histórico, não há como duvidar, mas também ninguém será salvo por simplesmente crer nisso. Crer, porém, que Deus o ressuscitou dentre os mortos requer fé, e a fé vem quando, pela ação do Espírito Santo no interior de uma pessoa, ela aceita a palavra de Deus, que afirma taxativamente que Jesus Cristo não ficou na sepultura, mas ressurgiu e vive para sempre. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lucas 24, 5 e 6. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. Jesus Cristo é o Salvador ressuscitado por Deus Pai. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. Muitos têm crido nele ao longo das eras em todos os lugares remotos da terra, sendo assim perdoados e justificados de seus pecados. Além disso, ele tem dispensado sua vida divina a todas as pessoas que o recebem, tornando-as sua descendência e membros de seu corpo, sua igreja, a fim de que, por meio delas, a vontade de Deus seja feita na terra. Avance até a manifestação futura do reino dos céus e culmine na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, por toda a eternidade. Aleluia.